Boa noite. Atendendo a pedidos, que eu tive há vários dias, eu vou continuar a falar um pouquinho sobre relacionamentos. Para isso, eu vou pegar um pequeno texto, que eu já peguei um pequeno texto do meu livro A Travessia, e eu vou ler um segundo texto muito pequeno, mas muito profundo que eu escrevi. Sinceramente, a válvula que envenena as relações humanas e contamina a sociedade é a hipocrisia. E ela se torna descaradamente imperiosa, confundindo o significado do certo e do errado. Ela é tão superficial que a sua seiva não consegue alimentar os seus membros. Aos poucos, perde sua beleza e vigor. Então, eu passando numa rodovia, eu vi umas árvores secas em meio a algumas verdes, com todo vigor. Eu vi aquelas árvores secas e me lembrei disso aqui e me remeti a isso. Tirei a foto e mais tarde, olhando, eu me remeti a esse sentimento horrível, ruim, que o ser humano costuma nutrir, que é a hipocrisia. A hipocrisia, ela vem acompanhada, ou ela é o resultado, vamos assim dizer, ela é o resultado de uma vida para agradar os outros. Quando se vive satisfeito consigo mesmo, o que importa é o que eu faço, o que importa é entre Deus e eu, aí tudo bem, não tem hipocrisia. Mas quando eu passo a viver para atender A e B, C e D, eu vou vivendo para agradar os outros, de repente eu nem me torno eu. Eu fico procurando onde eu estou. Onde está a minha essência? Onde está aquela menina alegre, brincalhona, que vivia ali somente para agradar a si mesma, vivendo coisas para sua satisfação pessoal? Aí, quando eu chegar a este ponto, aí eu posso estar pensando muito e me preocupando com o sentimento de hipocrisia. E esse sentimento é tão ruim, porque ele, além de fazer a pessoa que a sente infeliz, ela mina o sentimento, elimina os relacionamentos. Ele vai corroendo, sabe? Corroendo, aquela parte vai ficando ali, é podre, e de repente acaba. A pessoa hipócrita é ruim demais. Ela é infeliz e ela não quer que os outros sejam felizes. Então, assim, o ser humano, ele foi criado para ser feliz. O ser humano, muitas vezes, ele finge ser uma coisa que não é. Mas em casa, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, ele sente vazio. Ele se sente um nada. Aí ele perde o sono, amanhece mal-humorado, ele vai, se ele estiver trabalhando, ele vai para o seu serviço, ele trata as pessoas de forma mal-humorada. Ele tenta passar o seu mau humor para as pessoas, o seu desgosto com A, B, ele não está satisfeito com o trabalho, ele não está satisfeito com isso, ele não está satisfeito com aquilo, ele não está satisfeito com a roupa, com isso, com aquilo. Por quê? Porque ele vive para agradar os outros, para agradar a sociedade. Então, nós temos que pensar muito sobre isso.
E temos que ser verdadeiros. Gente, é tão feio, gente. É tão chato. Aquela pessoa está ali inocente conversando com você, quando ela vira as costas, aí há risinhos, há murmurações, a hipocrisia. Onde se viu associar cristão com hipocrisia? Jamais. Só que essas pessoas continuam a viver esse mundinho hipócrita e se esquecem de Deus. Eles esquecem que Deus tudo vê. Eles esquecem que outra pessoa sofre. Ele fala, todo mundo sofre, não é só ela que sofre, não. Ele vê os problemas dos outros desse tamaninho. O dele é grande. O dos outros é mimimi. O hipócrita é assim. E o hipócrita, ele senta à mesa só para falar mal das pessoas, falar mal da vida, sentir-se amargurado. Então isso não combina com o cristão. Seja qual for sua religião, nós somos cristãos, filhos de um mesmo Pai, que a tudo vê, que está presente em tudo e que ele abomina esses tipos de sentimentos. Deus, ele é o Deus da verdade. Há poucas horas atrás, alguém me falava assim, mas fulano não conversa comigo olhando, ela sempre esquiva o olhar de mim. Eu falei, eu não gosto disso. As pessoas, elas têm que olhar nos olhos das pessoas. Quando eu converso com o outro, eu não olho diretamente nos olhos. Eu começo só a abaixar minha cabeça. Ela está falando, eu estou olhando para os lados, abaixando. Eu estou com medo de olhar para ela. É porque eu estou fazendo algo errado. Então, a pessoa verdadeira, ela olha nos olhos. Mas cuidado com esse ser verdadeiro. Eu já ouvi muitas pessoas falar comigo. Eu falo mesmo, porque eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Comigo não temei as palavras. Aí eu digo para você, aquela mensagem das 3 peneiras, é verdade o que eu vou dizer? É verdade mesmo? O que eu vou dizer, se fosse para mim, eu gostaria de ouvir isso? Eu gostaria de ouvir? A bondade da minha parte, quando eu vou transmitir aquilo para aquela pessoa, ou já falo com aquele gostinho de ver a pessoa sendo esmagada. Então, cuidado com sinceridade associada à maldade. Ser verdadeiro é saber falar as coisas com o amor de Cristo. Cristo acolhia e ele não fugia da verdade. Ele falava a verdade dura, mas ele sabia falar. Ele acolhia as pessoas. Ele não discriminava as pessoas. Então vamos tomar muito cuidado com este exemplo. Às vezes você olha para uma pessoa, isso é tão ruim. Você olha para uma pessoa, você gosta daquela pessoa, você vê aquela pessoa e fala, nossa, que pessoa bacana. Você não vê, essa pessoa não exclui ninguém, essa pessoa é verdadeira, essa pessoa é isso, é aquilo. Aí, de repente, por um deslize, aquela pessoa, você vê que aquela pessoa usou de hipocrisia, de sorrisinhos falsos com outra pessoa, perto de você. Aí aquilo, a casa cai. Quando
como é ruim quando a imagem da pessoa faz pá para você. Já passou por isso? Eu já passei. E a decepção é ruim, não é? Quando você aprendeu a ver aquela pessoa de uma maneira e de repente você vê aquela pessoa como num espelho refletido e você não gosta do que você vê. Aí você decepciona tanto, que você sente e passa dias sentindo aquilo ali. Então vamos tomar cuidado ao passar essa imagem para outras pessoas. Isto eu converso muito com Deus. Muito. Eu tenho medo de conversar uma coisa e ser falsa com Deus em outras. Então eu já peço a Deus, não me deixe ser falsa com o Senhor. Que ao gravar algum vídeo, que ao falar com uma pessoa, que aquilo que eu esteja falando com meus lábios, eu sinta de fato em meu coração. Então, muitas vezes a gente levanta pessoas e outras vezes a gente destrói pessoas com nossas palavras. Olha o que nós lemos em Tiago, na Bíblia. E aquele que julga ser religioso, mas usa palavras torpes, usa palavras que não agradam, a sua religião é vã. Eu estou falando com minhas palavras. Então a própria Bíblia condena certo tipo de palavreado, certo tipo de palavras. Aquilo que a gente tem que pensar demais naquilo que sai da nossa boca. E com isso eu venho para a hipocrisia. O que você falar para uma pessoa, que seja verdadeiro, você não é obrigado a elogiar aquela pessoa. Por que você elogiou? Se você não vê aquele elogio naquela pessoa, aquela qualidade naquela pessoa, por assim dizer. Eu só vou falar que fulano é elegante, se realmente, para que isso, gente? São coisas fúteis. Importante é a alma, como a pessoa é por dentro. Se eu falar, você para mim é uma pessoa maravilhosa, você para mim passa bem, você para mim passa paz, é porque aquela pessoa realmente para mim passa paz. Eu não posso elogiar alguém falsamente. Isso é hipocrisia e Deus não gosta de hipocrisia. A Bíblia fala, ai dos hipócritas. Ai dos hipócritas. Então, muitas vezes você tem pré-julgamentos de pessoas. E no vídeo, o último vídeo que eu falei, eu até falei também na utilidade. Quando aquela pessoa deixa de ser útil para você, você descarta aquela pessoa e se une a outra. E aquilo é aquela amizade superficial, sabe? Aquela amizade superficial. Eu fico triste quando eu vejo, porque eu vejo tudo. A gente vê nos amigos mais chegados, a gente sente quando alguma coisa destoou ali. A gente escuta, a gente vê que quando alguma coisa está destoando daquela situação. E pode ser que você perca uma amizade que é verdadeira com você, que gosta de você, por causa de um momento de fraqueza sua, querendo agradar a outra pessoa que está ali com você. E que discorda do comportamento daquela pessoa, porque não a conhece direito. Então, assim, eu estou falando baseado na minha experiência de relacionamentos. Pode ser, a minha verdade não é absoluta, minha verdade não é absoluta, mas eu procuro caminhar dentro dos princípios cristãos, tendo como alicerce a Bíblia, que condena essas coisas.
A Bíblia condena a hipocrisia, os pré-julgamentos. A Bíblia condena todo sentimento que venha a derrubar o seu irmão em Cristo. A acabar com aquela, esmagar por dentro daquela pessoa, anular aquela pessoa. E às vezes a pessoa faz isso meramente por ciúmes. Ciúmes por coisas fúteis. Sem que essa terra, gente, nós estamos em tempos tão difíceis que, em vez das pessoas focarem naquilo que é difícil, tantas famílias sofrendo hoje, sem casa para morar, sem poder falar o nome de Deus, com mortes, luto, as pessoas ciumando por coisas fúteis. As pessoas sendo hipócritas por coisas que dá vergonha de falar. Então, que nós possamos refletir sobre isso e pedir a Deus que o que Ele vê em mim, que não esteja bom, que não esteja agradando, que aquilo que eu estou falando eu não esteja vivendo, que Ele vai polir. Ele vai consertar. E que Ele conserte aquilo de maneira amável. Como Ele é, misericordioso, como Ele é. Deus é misericordioso. Ele tem pena de nós. Ele sabe o quanto nós somos pecadores. Mas que a gente procure se aperfeiçoar, melhorar enquanto pessoas, deixar de lado essas picuinhas, mimimias, ciúmes, hipocrisia, inveja, e caminhar na estrada que leva ao reino de Deus, onde não há nada disso, não entra nada disso. Porque nós estamos falando de um Deus que é perfeito, perfeição. Então é isso. São essas palavras que eu quero deixar nessa noite. Deixemos de lado. Peçamos a Deus, arranque do nosso coração essas coisas, sentimentos bobos, Senhor. De ter inveja por coisas meramente terrenas. De ter ciúme de coisinhas pequenas. São sentimentos pobres, horríveis, que acabam tanto, e acabam mais com a pessoa que sente, sabiam? Quem sente essas coisas é muito mais prejudicado do que a pessoa que você nutre aquele sentimento por ele. Às vezes ele nem sabe que você nutre aquele sentimento por ele. Ele nem sabe. E você perde noites e noites de sono pensando naquela pessoa. Ela tira seu sono e ela está dormindo em paz, porque ela não fez nada de mal para você. Então, que você possa refletir sobre isso. E é isso que eu tenho como experiência falar sobre relacionamentos. E o relacionamento tem que ser com a gente mesmo, eu tenho que gostar de mim primeiro. Né? A gente tem que gostar da gente, a gente tem que gostar do próximo, mas o que norteia isso tudo? Eu tenho que amar a Deus. E a pessoa que ama Deus, ele não tem esses sentimentos terrenos, horríveis, que massacram os seres humanos. Como esses sentimentos que eu citei agora, e que hoje eu quis falar sobre ela, que é a hipocrisia. Eu falo uma coisa e eu sinto outra. Eu faço algo com fulano, e na verdade eu estou pegando fulano e torcendo no meu pensamento e nas minhas palavras. Mas Deus está vendo, e Deus não está gostando do que Ele está vendo. Porque Deus não é um Deus que exclui, Deus é um Deus que acolhe
cuidemos das nossas atitudes. Boa noite. Fique em paz. Durma com Deus. Obrigada por ter me ouvido até aqui.